Em destaque no Panorama CBN, ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã provocam reação em cadeia no Oriente Médio e elevam o risco de um conflito mais amplo. O petróleo dispara, voos são cancelados e a tensão na região começa a impactar a economia global. No Brasil, a crise internacional entra na disputa política e manifestações pró-Bolsonaro reúnem milhares pelo país. E na zona da Mata Mineira, sobe para 72 o número de mortos depois das chuvas, enquanto bombeiros seguem nas buscas em Ubá. Esses e outros assuntos a partir de agora. Panorama CBN. Ei pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama CBN. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Freitas e pelas próximas semanas eu vou começar o dia contigo aqui no Panorama nas férias da Bianca Santos. Enquanto ela está descansando, eu fico com essa missão aí de trazer as informações mais importantes no seu início de dia, lá pelo meu e-mail, né, o gabriel.freitas@cbn.com.br e pelo meu Instagram, o @gabafreitas, a gente vai trocando uma ideia como sempre. E aí no final das próximas edições, eu mando uns abraços aí para quem está mandando mensagem para mim. Viu? Muita gente legal ouvindo o Panorama, eu sei bem disso, já estive por aqui algumas vezes. Mas vamos nessa, né? Segunda-feira, dia 2 de março de 2026, Panorama CBN já começou. E claro que a gente começa essa edição falando dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que estão provocando uma reação muito forte de Teherã e também aumentando a tensão em todo o Oriente Médio. Esse é o assunto que mais mobiliza o noticiário nesse momento, então o Panorama de hoje, claro, vai dedicar uma boa parte aí para explicar o que está acontecendo nesse momento, né? E quais são os possíveis desdobramentos. A gente também vai passar por outros temas importantes do dia, mas essa crise internacional, já te aviso, pede uma atenção especial. As informações que a gente tem até o momento, inclusive, até o momento da gravação desse panorama, a gente sempre grava cedinho, não é, Laerte Afonso, que está sempre comigo aqui, estão mostrando para a gente que esse cenário é de muita tensão mesmo e de aumento nos confrontos. Israel fez ataques contra o território do Líbano, inclusive na capital, Beirute, depois que os disparos do grupo extremista Hezbollah atingiram o território israelense. Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 149 ficaram feridas em Beirute, isso de acordo com números divulgados até agora. O Hezbollah, que é um grupo extremista xiita libanês, aliado do regime iraniano, confirmou que lançou drones e foguetes contra o norte de Israel. O grupo diz que essa ofensiva foi uma retaliação, à morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e também uma resposta a bombardeios israelenses que vem acontecendo com frequência no sul do Líbano, mesmo depois daquele cessar-fogo firmado entre as partes em 2024. E esse é um ponto importante, pessoal. Foi a primeira vez que o Hezbollah atacou Israel desde o fim oficial desse acordo. Tel Aviv está dizendo que a ofensiva foi interceptada e que os projéteis atingiram áreas desabitadas, e o governo israelense também diz que os alvos atingidos em Beirute eram instalações do Hezbollah. No Líbano, o ministro da Justiça ordenou a prisão dos responsáveis pelo lançamento dos foguetes contra Israel, de acordo com a imprensa local. Fontes de segurança disseram à agência Reuters que Israel atingiu os subúrbios do sul de Beirute, região considerada um reduto do Hezbollah. E o chefe do exército israelense afirmou que os combates no Líbano podem durar dias, o que está aumentando ainda mais a preocupação na região. E a instabilidade não ficou restrita só a esses dois países, não. Explosões também foram registradas em Doha, no Catar, em Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e também no Kuwait. No Chipre, um drone atingiu a base militar do Reino Unido na noite de domingo. E até agora a autoria desse ataque é desconhecida. O governo do país confirmou o bombardeio, diz que houve danos limitados e que não há registro de feridos. Agora, além da escalada militar, tem um outro efeito que já começa a aparecer com força, que é o impacto na economia do mundo todo. É que parte da cadeia global de suprimento de energia foi temporariamente interrompida. E quando a gente fala de energia, a gente está falando de combustível para a economia do mundo inteiro.
O barril do petróleo tipo Brent, que é o petróleo extraído do Mar do Norte e usado como principal referência para definir os preços no mercado internacional, começou o dia nas bolsas asiáticas valendo $78,34. Isso representa uma alta de 7,5% em poucas horas. É uma subida forte no intervalo muito curto. Isso importa porque o preço do petróleo influencia os combustíveis e acaba afetando o custo de transporte de vários produtos no mundo todo. O medo dos investidores é de que o fornecimento do petróleo do Oriente Médio sofra uma redução muito drástica ou até seja interrompido, principalmente por causa das tensões no Estreito de Hormuz. Boa parte do petróleo que circula no mundo passa ali. Então, qualquer ameaça nessa região mexe quase imediatamente com os preços. Ataques contra embarcações já estão limitando a capacidade de exportação de muitos países e isso aumenta também a pressão, né? No setor aéreo, o impacto também está sendo sentido. As ofensivas com mísseis deixaram milhares de passageiros retidos em aeroportos do Oriente Médio e só ontem, pelo menos 2.800 voos foram cancelados em vários aeroportos do mundo. O espaço aéreo foi fechado em países estratégicos como Israel, Catar, Síria, Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Omã e Emirados Árabes Unidos. Os aeroportos como os de Dubai, Abu Dhabi e Doha, que são fundamentais para conexões entre Europa, África e Ásia, foram diretamente afetados, né? Para a gente ter uma ideia, cerca de 90 mil pessoas fazem conexões diárias nesses terminais. A gente está falando de uma escalada que ultrapassa a dimensão militar e está começando a atingir o bolso, as viagens e o dia a dia de muita gente. E como esse é um cenário que muda muito rápido, qualquer novo movimento pode sim alterar tanto o rumo dos conflitos quanto os impactos econômicos nas próximas horas ou nos próximos dias. Ainda nesse tema, o chefe de segurança do Irã disse nessa madrugada que o país não vai negociar com os Estados Unidos não, viu? A declaração contradiz o que havia sido dito antes pelo presidente Donald Trump, né, que afirmou que a nova liderança iraniana teria interesse em retomar as negociações. Ou seja, tem muitas versões diferentes nesse momento, né? E isso está mostrando para a gente como o cenário está muito indefinido ainda. O segundo dia do conflito coordenado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã foi marcado por novos ataques e também por retaliações do governo iraniano que reagiu à morte do líder supremo Ali Khamenei. O Irã começou uma contraofensiva em larga escala por meio da Guarda Revolucionária Islâmica, com ataques a bases israelenses próximas a Jerusalém e também a alvos em 8 países da região. Os Estados Unidos confirmaram a morte de 3 militares norte-americanos e 5 feridos graves durante as ofensivas do Irã. Donald Trump disse que as mortes vão ser vingadas e determinou que o país persa deponha as armas. Ao mesmo tempo em que afirmou estar disposto em reabrir as negociações com o Irã, Trump também declarou que a campanha militar vai continuar por pelo menos 4 semanas. Ele também afirmou que 48 líderes iranianos foram mortos e entre as baixas do regime estaria inclusive o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, uma figura conhecida na política iraniana e também no mundo todo, né? Quantas vezes no noticiário, anos atrás, a gente destacou o ex-presidente. O Alexandre Uehara, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM, diz que o momento é de muitas dúvidas e de apreensão. E através da observação dele, a gente vai trazer essa reflexão para você, né? Porque ele chama a atenção especialmente para a reação iraniana e para o risco de ampliação desse conflito. Nós vimos aí uma reação do Irã muito forte, atacando vários países vizinhos, aí com também algumas embarcações. Então, há muita incerteza e isso pode impactar não apenas a economia regional, mas a economia mundial, né? Então, agora, a grande preocupação é quanto tempo vai durar esse conflito e se, de fato, vão retomar as negociações. Do lado iraniano, o governo afirmou que 153 pessoas morreram depois que uma escola primária só de meninas foi atingida por mísseis nos ataques dos Estados Unidos e de Israel. É uma informação que aumenta ainda mais a pressão internacional em torno do conflito e a movimentação acaba sendo muito intensa também diplomaticamente.
Hoje, o secretário de Estado americano Marco Rubio vai participar de reuniões em Israel para tratar da situação envolvendo o Irã. Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convocou um encontro especial de atualização de segurança para discutir o cenário. Já o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão de vigilância nuclear da ONU, vai fazer uma reunião de emergência para discutir os ataques também. O encontro foi solicitado pela Rússia. E aqui no Brasil, os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã passaram a ser usados na disputa entre os apoiadores do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota oficial do Itamaraty adotou um tom cauteloso, condenou os ataques norte-americanos e pediu a interrupção das operações militares. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi mais dura. Ela chamou a ação autorizada por Donald Trump de irresponsável e afirmou que nada justifica uma ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia já negociações diplomáticas em curso. A reação veio do senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que o posicionamento do governo Lula diante do regime iraniano é inaceitável e que, na visão dele, esse alinhamento coloca o Brasil do lado errado do conflito. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o país manteve a postura tradicional de defesa da paz. O presidente Lula sempre tem destacado que o Brasil é o país promotor da paz. Então, a diplomacia brasileira sempre atua em defesa da paz, na promoção da paz. Essa é a postura brasileira. Agora a gente muda de assunto e fala das manifestações pró-Bolsonaro que aconteceram ontem em 29 cidades do país, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os atos tiveram divisão interna sobre o tom dos ataques ao Supremo Tribunal Federal também. Nos últimos dias, a estratégia vinha sendo priorizar a pressão pelo impeachment dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas nas manifestações, Toffoli acabou ficando em segundo plano. É que existe uma ala que está avaliando que insistir no impedimento de Toffoli pode, na prática, ajudar o presidente Lula. A leitura desse grupo é que, se surgir uma vaga no Supremo, Lula poderia indicar o senador Rodrigo Pacheco, o que seria um gesto ao centrão em meio a esse cenário eleitoral. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o pastor Silas Malafaia, que patrocinou o evento, até citou Toffoli, mas ele concentrou os ataques em Alexandre de Moraes. Quando ele foi falar do inquérito das fake news, ele classificou o processo como imoral e ilegal, segundo ele, para proteger os ministros enrolados. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, que organizou o ato, afirmou que o destino de Moraes é a cadeia e chamou o presidente Lula de bandido. Com elogios a Nicolas, o senador Flávio Bolsonaro fez um discurso em tom de candidato já. Foi mais moderado ao falar do STF, mas fez ataques duros a Lula, citando escândalos de corrupção envolvendo governos do PT e fazendo também acenos ao eleitorado feminino. Que ninguém aguenta mais 4 anos de PT e nós, o povo, vamos tirar essa corja de Brasília. O que eu disse para o meu pai, agora, quarta-feira, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei, pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! A manifestação também teve como objetivo tentar reduzir os atritos internos no PL, porque numa carta divulgada ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou críticas feitas por nomes da direita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a aliados. Esse documento foi publicado depois que Eduardo Bolsonaro afirmou que o apoio de Michele e de Nicolas a Flávio estaria aquém do desejável. O ato em São Paulo concentrou o maior público entre as manifestações chamadas de Acorda Brasil. Mais de 20 mil pessoas vestidas de verde e amarelo passaram pelo local, segundo o levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP. Foi o primeiro grande ato desde a prisão de Jair Bolsonaro na Papuda, em Brasília. E também depois da escolha de Flávio como pré-candidato à presidência da República pelo campo bolsonarista.
Flávio ainda agradeceu o apoio de outros nomes cotados na direita, como o governadores Romeu Zema, de Minas, o Ronaldo Caiado, de Goiás, que também participaram do ato. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve presente e discursou. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não participou porque está cumprindo a agenda na Alemanha. Michele Bolsonaro também não esteve no ato, mas compartilhou nas redes sociais uma convocação para o protesto. Foco agora nas atualizações sobre a situação caótica na zona da Mata Mineira, que ainda está vivendo as consequências daquelas fortes chuvas dos últimos dias, né? O Corpo de Bombeiros está continuando as buscas pela última vítima desaparecida em Ubá. A pessoa teria sido levada pela correnteza durante a enchente do rio que corta o município. E as equipes seguem concentradas nesse ponto, na tentativa de encerrar oficialmente as operações de resgate ali na cidade. Nesse fim de semana, foi encontrado o corpo da criança de 9 anos que estava desaparecida em Juiz de Fora. Foram quase 7 dias de buscas em meio a entulhos e escombros de uma casa que desabou com a força da água. Com essa confirmação, subiu, portanto, para 72 o número de mortos na região. São 65 vítimas em Juiz de Fora e 7 em Ubá. O coronel do Corpo de Bombeiros, Joselito Oliveira de Paula, responsável pelos trabalhos, explicou quais estratégias estão sendo adotadas para tentar localizar a última vítima. O ponto entre as duas vítimas que estavam pendentes eram de 500 metros. E essa vítima, então, foi localizada ali 6 quilômetros em linha reta e 9 quilômetros no percurso de água. Então, é uma informação que está sendo usada agora nas buscas que já se iniciaram como referência para encontrar essa vítima pendente lá em Ubá. E com o encerramento das buscas em Juiz de Fora, o trabalho agora vai entrar numa nova fase. O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil de Minas, o tenente-coronel Wenderson Marcelino, afirmou que o foco passa a ser a vistoria de centenas de imóveis que foram impactados pelas chuvas. A Defesa Civil permanece ao longo dos próximos dias nas ações de vistoria, principalmente em todas as áreas de risco, envolvendo Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal, envolvendo o CREA, para que a gente consiga ampliar, caso necessário, as áreas isoladas e evacuadas na cidade. Depois de quase 7 dias consecutivos de muita chuva e grande volume acumulado, a Defesa Civil informou que a previsão é de pelo menos uma semana sem precipitações na zona da mata. Essa pausa no tempo deve ajudar, nas vistorias e também na avaliação dos riscos estruturais. Mais de 150 profissionais da área de engenharia e geologia chegam hoje para reforçar todo esse trabalho técnico que vai ser minucioso. Muitas casas ainda estão apresentando risco e a orientação é que os moradores não retornem aos imóveis interditados, já que o solo continua muito encharcado. O número de desabrigados e desalojados passa de 5.500 pessoas. São 3.500 afetadas em Juiz de Fora, 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa, que é outra cidade que também foi afetada por esse temporal. Ontem, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem de apoio aos mineiros atingidos pelas chuvas. Essa fala que aconteceu durante uma aparição na janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano, num gesto de solidariedade às vítimas dessa tragédia. E o mês vai começar com muita chuva em quase todo o Nordeste e também em áreas da região Norte. Atenção especial para o interior do Nordeste, principalmente nas divisas entre Maranhão e Piauí, Tocantins e Ceará e Bahia também. Nessas áreas, os volumes podem ser muito elevados. É uma chuva que está subindo, pelo que a gente percebe, vai passar dos 100 milímetros num único dia em alguns pontos. É uma chuva que ajuda a recuperar os açudes e os reservatórios ali na região, nessa região que vinha enfrentando seca também, mas que pode cair de forma muito intensa em poucas horas. Também com pancadas fortes, aumentando o risco de alagamentos e transtornos nas cidades dessas regiões que eu citei. De acordo com a Climatempo,
3 sistemas ajudam a explicar esse cenário. O primeiro é a zona de convergência intertropical, né, que está mais inclinada em regiões do Ceará, reforçando a formação de nuvens carregadas. O segundo é uma frente fria estacionada em direção à Bahia, que deve continuar pelo menos até o meio da semana. E o terceiro ponto é uma depressão subtropical, que é uma área de baixa pressão muito intensa formada no mar e classificada pela Marinha. Esse sistema aumenta a instabilidade, principalmente no litoral do Nordeste. Enquanto isso, o cenário é diferente no centro-sul do Brasil, porque um sistema de alta pressão envia ar mais seco e frio para essa parte do país, e isso muda o padrão do tempo. Em São Paulo, a previsão é de manhãs mais frias e tardes que não esquentam tanto, com tempo mais seco ao longo da semana. Belo Horizonte também entra nessa área de tempo firme, com mínima prevista de 17 graus, estamos no verão, e máxima de 28 graus, temperaturas até baixas, para essa época do ano. Entre as capitais com maior previsão de chuva nos próximos dias estão Salvador, com cerca de 50 milímetros, João Pessoa e Palmas, com 40 milímetros cada, Fortaleza e Recife, com 35 milímetros, e ainda Maceió e Aracaju, com volumes em torno de 30 milímetros. Agora a gente amplia o panorama para incluir outros temas importantes desse começo de semana. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a passar por um tratamento de estímulo elétrico craniano. De acordo com a defesa, o procedimento busca ajudar no controle de crises de soluço, além de sintomas de ansiedade, depressão e problemas de sono. Bolsonaro segue preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a chamada Papudinha, lá em Brasília. Ainda no campo institucional, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento das propostas de regras que vão ser aplicadas nas eleições desse ano. Não há mudança na lei, mas um detalhamento das normas já existentes que a gente vai acompanhar para detalhar para você. Na semana passada, o TSE aprovou 7 sugestões envolvendo arrecadação de recursos, cronograma, transporte de eleitores, gestão e pesquisas. Outras medidas, principalmente sobre propaganda eleitoral, ainda vão ser analisadas também. E no Rio de Janeiro a gente vai ficar atento ao longo dessa segunda-feira, porque a rede municipal de saúde da cidade pode começar a sentir os efeitos de uma greve de 30 dias aprovada por enfermeiros e médicos da atenção primária à saúde. Há um risco de impacto para a população em geral no Rio. O movimento atinge principalmente as clínicas da família, que são a principal porta de entrada do SUS para boa parte da população da capital fluminense. E voltando para o noticiário internacional para tratar de outros assuntos, aqui na América do Sul também tem movimentações políticas importantes, viu? A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que pretende retornar à Venezuela nas próximas semanas, depois de 80 dias de exílio. Ela estava em Oslo, na Noruega, onde recebeu o Nobel da Paz, e disse que vai voltar, dessa vez no país atualmente sob comando interino de Delcy Rodrigues, que assumiu depois da captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar americana. E ainda aqui na região, o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que pretende impulsionar 90 reformas estruturais ao longo do ano, ao longo desse 2026. Segundo ele, o objetivo é redesenhar a arquitetura institucional do país para os próximos 50 anos. Essa declaração foi feita durante um discurso anual ao Congresso. Milei afirmou que vai enviar propostas envolvendo economia, sistema tributário, código penal e sistema eleitoral também. E a gente fala de futebol agora porque o fim de semana foi de decisão nos estaduais pelo país. No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e garantiu a vaga na final. Maurício e Flaco Lopes marcaram para o Alviverde, enquanto Caleri fez o gol do time do Morumbi. Na decisão, a equipe de Abel Ferreira vai enfrentar o Novo Horizontino, que surpreendeu ao eliminar o Corinthians com vitória por 1-0 no sábado. Final promete equilíbrio, né? Vamos ver. No Campeonato Carioca, o Fluminense empatou em 1-1 com o Vasco e carimbou a vaga na decisão do estadual.
E hoje tem mais bola rolando no Rio. O Flamengo vai enfrentar o Madureira no jogo de volta da semifinal. Como venceu a primeira partida por 3-0, o time rubro-negro pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim vai avançar para a final. Em Minas, o Atlético vai disputar a final contra o Cruzeiro. O Galo venceu o América nos pênaltis por 4-2, depois de um empate sem gols no tempo normal. Já no Campeonato Gaúcho, o Grêmio largou na frente na decisão. A equipe derrotou o Internacional por 3-0 e abriu uma boa vantagem. Com esse resultado, o Grêmio pode perder por até 2 gols de diferença no jogo de volta no próximo domingo, que mesmo assim fica com o título. Semana decisiva nos estaduais, então, com clássicos, rivalidades e taças em jogo. E assim a gente encerra o Panorama CBN da manhã dessa segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me despeço com Laerte Afonso, que sempre está com a gente sonorizando o Panorama. Lucas Soares na edição também, sempre auxiliando bastante. E entra lá em contato comigo no @gabafreitas no Instagram. Pode mandar um e-mail para mim também, gabriel.freitas@cbn.com.br. E amanhã mando uns abraços para os Panolovers, sempre de olho, de ouvidos atentos aqui no Panorama, se mantendo informado todos os dias. Logo mais tem a segunda edição, hein? Fica com a gente para saber de mais detalhes do noticiário do Brasil e do mundo. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.